Estudos feitos pelo Tribunal de Contas, em parceria com outras instituições, mostram que Rondônia deve pagar apenas metade do valor da dívida do Berom. Hoje, essa dívida chega a 2 bilhões de reais. Desde o início, o Tribunal de Contas do Estado acompanha a situação da dívida do antigo Banco do Estado de Rondônia, Berom, que hoje está em 2 bilhões e 400 mil reais. Na audiência pública que aconteceu há algumas semanas em Brasília, foram discutidos o real valor da dívida e as formas de pagamento, mas algo chamou a atenção. Através dos estudos realizados pelo Tribunal de Contas, em parceria com o governo e demais órgãos, ficou comprovado que Rondônia deveria pagar apenas metade do atual valor da dívida. Isso porque, segundo Marcos César, auditor de controle externo do Tribunal de Contas, Rondônia teria pago a parte de responsabilidade da União. Por isso, uma ação foi impetrada para discutir o valor real do montante. O Banco Central realizou operações de crédito com taxas superiores à taxa praticada no mercado. Então, essa ação discute basicamente os valores da dívida. Qual é o percentual de responsabilidade do Estado e qual seria o percentual de responsabilidade da União. Outro tema debatido foi o possível retorno do pagamento da dívida neste ano, o que preocupa, segundo o auditor, já que o Estado não tem condições de pagar as mensalidades, que ultrapassam a casa dos 20 milhões de reais. Hoje, se a gente fosse pegar toda essa parte do estoque, corrigido, a gente teria uma média de 25 milhões. E aí a questão de capacidade do Estado são estudos que precisam ser realizados pelo governo do Estado com o acompanhamento do tribunal. O que o tribunal vem fazendo é esse acompanhamento das adesões, pedindo que o governo do Estado realize estudos para subsidiar a tomada de decisão. Então, o nosso objetivo, como instituição de controle, é realizar esse acompanhamento e resguardar o erário. Tem umas coisas aqui que não estão batendo com as informações que eu tinha. Muito menos com informações que eu recebi do próprio Tribunal de Contas, de conselheiro do Tribunal de Contas. Mas, enfim, eu acho que até vale para a gente voltar a esse tema na segunda-feira. Nosso pessoal até podia entrevistar o atual presidente do Tribunal de Contas, Dr. Crispim, porque sabe-se que ele tem estudos de que o governo já pagou essa conta, que o governo de Rondônia já quitou essa dívida, já pagou, porque a conta, e aí o auditor fala em determinado momento que as taxas de juros foram aviltantes, cobradas pelo Banco Central ao governo do Estado, pelo governo federal, ao governo do Estado, enfim. E ainda tem um outro detalhe, que também tinha que ser discutido ainda, e isso está lá no STF. E parece que já tem um sinal do ministro, agora não lembro se é o Lewandowski, acho que é ele, porque o detalhe é o seguinte: essa dívida, 90% dessa dívida, ela foi construída no período da intervenção do Banco Central aqui em Rondônia. O Berom não estava sendo administrado pelo governo do Estado, havia uma intervenção. O Banco Central, representando o governo federal, assumia os destinos do banco, tomava as decisões em nome do banco. O Banco de Rondônia, durante 20 anos, ele tinha uma dívida X, eu não lembro agora os números, até porque a moeda ela, mudou muito de lá para cá. Mas era uma dívida assim de X, e aí em 2 anos, essa dívida ela foi multiplicada em 1000 vezes. É mais ou menos isso a proporção. E isso tudo na mão de dirigentes do Banco Central, que, olha, só pode ser de propósito. Eles vieram para inviabilizar o banco, para falir o banco e provocar o fechamento do banco, com a quebra nas mãos do Banco Central. Não há nenhuma dúvida disso. E eu participei na época da Assembleia de uma comissão, nós fomos
Algumas vezes a Brasília, inclusive, tivemos reuniões com os órgãos fazendários do Estado, também reuniões com o próprio Tribunal de Contas. Lembro que o próprio doutor Crispim, e a coisa não é assim. Bom, esse é um detalhe. A informação que a gente tem, inclusive, como eu disse, lá de dentro do Tribunal de Contas, é que essa dívida, ela está paga. Já com a sinalização do próprio STF, em cima de números que foram levantados pelo próprio conselheiro Crispim, contestando isso aí que o governo federal está cobrando. Outro detalhe, fala-se em 25 milhões, lembram, e a Meire Santos lembra, porque foi agora, algumas semanas atrás, quando o governador Ivo Cassol falou daquela tal de repactuação da dívida do Estado, do banco com o governo federal, para o pagamento da dívida do Beron. Lembra que houve uma repactuação e fazia com que se esticasse o prazo de pagamento, o alongamento da dívida, mas cairia de 25 milhões para 12 milhões por mês, que era o valor que o Estado podia ainda suportar. Então é outro valor que o auditor fala aí, de 25 milhões, que eu também passo a não entender, porque foi o próprio secretário de Finanças do governador Confúcio Moura, Wagner Garcia, disse que o valor cairia para 12 milhões. Então eu sugiro ao Eduardo Kopanac, o nosso jornalismo, que a gente volte ao tema na segunda-feira e possamos ver se isso que está sendo dito aí é definitivo, que foi dito agora pelo auditor, pelo eminente auditor, respeitável auditor, mas é preciso que a gente faça aí um encontro dessas informações, porque alguma coisa não está batendo aí com as informações que nós tínhamos até então. Vamos aguardar as informações definitivas a respeito desse caso.